dia, boa tarde, boa noite, meu Brasil Guarani. O meu nome é Vinícius, eu sou professor aqui no grupo de apoio da FASB e hoje a gente vai falar sobre um tema que é uma coisa que dá uns calafrios, mas é importante porque faz parte do Enem, que é a redação, tá? Vamos falar então sobre as estruturas iniciais hoje. Essa aula foi elaborada por mim, com a supervisão da professora Eliane, da professora Sônia e da professora Gessami lá da FASB, a Eliane da Unifesp, ok? Então falaremos sobre uma breve introdução sobre o que é redação, vamos falar sobre as estruturas textuais, vamos falar sobre os tipos de parágrafo, vamos falar sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo e os textos de apoio, ok? Então, bora começar. Introdução. Qual é a proposta dessa disciplina? É preparar vocês para quando vocês chegarem lá na redação, vocês não levarem um susto, né? É vocês poderem tirar uma nota melhor, uma nota mais alta, irem bem na redação e conseguir fazer uma redação de qualidade que vocês possam melhorar a nota de vocês, ok? É auxiliar vocês no desenvolvimento da habilidade da escrita argumentativa, ou seja, ajudar vocês a conseguirem defender melhor o ponto de vista de vocês e orientar vocês na compreensão de como construir uma argumentação sólida, coesa e coerente. Então vamos lá. Redação, gente, não precisa de desespero, tá bom? Não precisa entrar em choque. A redação, ela é usada para quê? Para avaliar o seu domínio da escrita formal na língua portuguesa, a compreensão do tema que eles propõem, sem fugir do que é proposto, como você organiza de forma concreta informações para defender um ponto de vista, o seu conhecimento dos mecanismos linguísticos para fazer a sua argumentação e seu posicionamento a respeito dos direitos humanos, mas sem desespero. Junto aqui com a gente vai conseguir tirar uma nota 1000 nessa redação, eu garanto que a gente vai tirar uma nota muito boa. Então vamos que vamos. Aqui nós dividimos em 3 partes: linguagem, língua portuguesa, gramática, no caso, redação e literatura. É importante a gente fazer uma interligação. Se vocês saberem que tá os 3 juntos e não os 3 separados, ok? A redação, ela faz parte da literatura, que faz parte da gramática. Quem sabe bem gramática quem lê bem, e quem lê bem escreve bem. E aí a gente fica nessa articulação. Mas eu escrevo mal, como que eu vou bem na redação do Enem? É simples, prática. Óbvio, todo mundo tem um mecanismo, tem coisas que vocês precisam saber, vocês precisam treinar, praticar, mas é basicamente escrever. É fazer redação, é fazer outra redação, é fazer outra redação, é fazer outra redação. Viu alguma coisa que você gosta? Escreve uma redação do porquê ela é uma coisa boa. Viu uma coisa que você não gosta? Escreve uma redação do porquê aquilo é ruim. Você discordou de alguém? Escreve falando porquê você discordou. Você concordou? Escreve. Sempre escreva. Escreva sempre. E aí você vai melhorando a sua prática escrita. Você vai ficando melhor na escrita. Agora vamos ver um pouquinho sobre as estruturas textuais, ok? Quando falamos sobre um texto, como ele se estrutura, a gente vai do micro, que é o menor, para o macro. Então, a gente tem que entender que a menor estrutura vai ser a palavra. Na verdade é o som, mas aqui vai ficar mais fácil, a gente prefere partir da palavra. Partindo da palavra, a gente tem a frase ou a oração. A partir da frase e da oração, a gente começa a construir um parágrafo. E dentro do parágrafo, a gente tem o texto. A frase é todo enunciado capaz de transmitir a quem nos ouve ou lê tudo o que sentimos, pensamos ou queremos. Ou seja, ele pode ter as mais diversas formas, desde a forma mais simples até a mais complexa da língua. Então, por exemplo, quando eu grito socorro, muito obrigado, né, falo fogo, isso são frases, né?
Já a oração, ela é uma frase de uma estrutura sintática que apresenta normalmente o sujeito e o predicado. E em alguns casos, só o predicado. O que é o sujeito e o que é o predicado? Isso a gente já vê em gramática com a professora Paula, mas a gente já começa a ver um pouquinho aqui. O sujeito, ele é quem faz alguma coisa, né? É o ser o qual se diz alguma coisa. E o predicado é aquilo que se declara do sujeito, ou seja, é o termo que contém a declaração referida em geral ao sujeito. Então aqui, os sertanistas capturavam os índios. Qual que é o verbo? Capturavam. Quem capturava? Os sertanistas. O que? Os índios. Então eu sei que os sertanistas é meu sujeito e capturavam os índios é o meu predicado. O parágrafo, ele é uma unidade de composição e ele é construído por mais de um período. Ou seja, você tem um parágrafo com várias frases dentro ou várias orações. Então, você tem que entender que o parágrafo, eles são várias orações encadeadas juntas para formar uma ideia de sentido. Elas têm uma relação de sentido, né? Então elas vão se conectando, certo? Antes de você escrever o parágrafo, você precisa delimitar o tema. Então você tem que delimitar o assunto. Por exemplo, se eu for falar sobre violência, eu tenho muitas coisas que eu posso falar sobre violência, né? É o exemplo que está aqui no PowerPoint. Eu poderia falar sobre diversas coisas sobre violência, mas eu preciso focar em um nicho, eu preciso achar um ponto para poder falar sobre isso. Então eu vou para a delimitação do meu assunto. Eu preciso delimitar sobre o que eu estou falando. Então, por exemplo, o assunto virou violência. Então eu resolvo falar sobre o problema da violência urbana. Isso ainda está muito amplo, isso ainda está muito grande. O problema da violência nas grandes metrópoles. Já está menor, mas ainda está grande. O problema da violência na grande São Paulo. Opa, agora ficou bom. Agora é uma frasezinha mais curta que me deu um tema um pouco mais prático, né? Mais né? É o problema da violência na grande São Paulo. Beleza. Qual que é meu objetivo? Eu quero chegar aonde com esse parágrafo? Qual que é a minha proposta com esse parágrafo? Né? Qual é a minha finalidade? Então, por exemplo, eu tenho alguns objetivos. Apresentar algumas das causas da violência na grande São Paulo, apontar algumas das consequências da violência na grande São Paulo e indicar alguns exemplos da violência na grande São Paulo. A partir disso, sabendo qual é o meu objetivo, qual é o meu tema, qual é o meu objetivo, eu tenho que pensar na estrutura. Um parágrafo essencial, ele tem 3 frases, no caso 3 orações, que vão compor ele, e isso vai fazer com que ele fique mais bem estruturado. Nós temos a ideia núcleo, ou tópico frasal, que é a introdução. Nós temos o desenvolvimento e temos a conclusão ou transição para o próximo parágrafo. Né? Se a gente segue essa regrinha de 3, olha a matemática aí. Se a gente seguir essa regrinha de 3, fica muito mais fácil de você formar um parágrafo. Ideia núcleo, desenvolvimento, conclusão ou transição. É o ideal para quando você vai fazer essa frase. A ideia núcleo, ela geralmente pode ser de uma ou 2 frases, mas o ideal é que seja uma, em que você vai dar o primeiro pontapé. Ela vai ser o primeiro chute que você vai dar sobre o tema. Então, vamos lá, por exemplo. Quando eu estou falando sobre a violência na grande São Paulo, e o meu objetivo foi apresentar alguma das causas dessa violência, eu posso escrever: a população da grande São Paulo vem sofrendo muito com o surto de violência que se abateu sobre suas cidades. Isso é minha ideia núcleo. Isso é minha ideia central.
Ou o surto de violência que se abateu sobre a Grande São Paulo possui causas conhecidas. Isso são as minhas primeiras ideias. Esse é meu pontapé inicial, né? É o que a gente chama de ideia núcleo. Aí eu vou desenvolver o meu parágrafo. Eu preciso pensar sobre o que eu vou desenvolver a partir da minha ideia núcleo. Então, eu penso lá, minha ideia núcleo, por exemplo, foi: a população da Grande São Paulo vem sofrendo muito com o surto de violência que se abateu sobre suas cidades. Eu preciso pensar qual vai ser o desenvolvimento a partir disso, né? Eu preciso selecionar alguns aspectos da frase núcleo para poder continuar. Então, por exemplo, meu desenvolvimento pode ser exposição de alguma das causas da violência na Grande São Paulo, aumento da pobreza crônica, invasão de contingente no setor agrário ou agressão da população marginalizada contra a sociedade. Então vamos supor que eu escolha exposição de alguma das causas da violência na Grande São Paulo. Eu tenho que ir lá escrever, e ressaltar e expor, como a gente viu lá na aula de literatura de tipologia e exposição, expor alguma das causas da violência na Grande São Paulo. Então o nosso parágrafo ficou basicamente assim: a população da Grande São Paulo vem sofrendo muito com o surto de violência e se abateu sobre suas cidades. Esse é meu tópico frasal. Essa é a minha ideia núcleo. A principal causa disso é o desconcertante crescimento da pobreza crônica que aflige os habitantes da baixa renda da região. O problema se agrava com a invasão do enorme contingente do setor agrário, o que aumenta a população marginalizada e a mão de obra sem qualificação para a indústria. Muitos deles, impedidos de voltar da vida social, voltam-se de forma violenta contra essa mesma sociedade que os abandona à própria sorte. Então esse foi o meu desenvolvimento. Enquanto o Estado não propiciar uma melhor distribuição de renda e uma política agrária comprometida com os interesses sociais, a violência cotidiana que a população da Grande São Paulo e a de todas as metrópoles brasileiras enfrenta só tende a piorar. Essa foi a minha conclusão, mas eu deixei em aberto. Eu poderia continuar e falar outras coisas, né? Mas eu finalizei esse parágrafo aqui. Percebem como o parágrafo ele já é autoexplicativo, ele já praticamente se concluiu, só que eu ainda tenho como continuar. Essa é a ideia, é você sempre poder continuar até o último parágrafo que ele vai concluir e fechar definitivamente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a estrutura lá na frente. O tópico frasal é a oração que introduz a ideia central a ser desenvolvida, né? Então, quando você coloca lá: a população da Grande São Paulo vem sofrendo muito com surtos de violência e se abateu sobre suas cidades, o leitor já vai saber da onde você vai partir, aonde você quer chegar com o texto. Por isso que a primeira frase da sua redação vai ser a frase mais importante do texto, né? Você precisa colocar um tópico frasal interessante, um tópico frasal importante, para a sua redação poder já ser chamativa e já começar a ter uma boa qualidade a partir daí. Então, já caso tenha ficado alguma dúvida, vocês deixem no campo aqui embaixo que a gente vai respondendo com o tempo. Caso alguma das coisas que eu falei aqui não tenham ficado muito claras. Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender pelo menos o que é o tópico frasal e como construir o parágrafo. Os tipos de parágrafo nós vamos continuar na próxima aula. Então eu espero que vocês tenham gostado da aula até aqui. Um beijo e até mais. Eu fui!